nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto do pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida de amor sofrida, aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turbos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. O sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de estados é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. No sudoeste talvez tenha a força que avança e persegue a meta de ser sempre bem melhor. Neste limite de status é a guardiã, é a ponte primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Boa noite aos telespectadores e internautas. Informo que a sessão está sendo transmitida ao vivo pela internet, no site da Câmara, pelos canais 5 e 13 da TV a cabo, nos canais oficiais da Câmara no Facebook, no YouTube e no Instagram, ficando disponível o arquivo gravado desta transmissão, opcionalmente no site oficial, aba Sessões, e no YouTube, além das tradicionais retransmissões nos canais da TV a cabo. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos da 10ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Abel Diniz Fiel. Presente. Alexandre Araújo da Wagem. Alexandre Florencio Dias. Presente. Anísia Aparecido Felicete. Presente. Aparecido Luiz. Presente. Caio César de Almeida Lima, presente. Carlos Alberto Costa Prado. Presente. Cícero de Aquino. Presente. Éder Júlio Mota. Presente. Ivaldo Lúcio Abel. Presente. Flávio Luiz Ambrosim. Presente. Mário Sérgio Pazianotto. Raquel Borges Espada. Presente. Salim Matar. Presente. Santiago de Lucas Ângelo. Presente. Senhor presidente, 14 vereadores presentes. Havendo número legal invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Informo ainda aos senhores vereadores que está aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente com o tema livre, que deverá ser realizada junto ao primeiro secretário. Para o uso da palavra na explicação pessoal, terceira parte da sessão, destinada à manifestação dos senhores vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, as inscrições deverão ser solicitadas ao primeiro secretário até o término do intervalo regimental, ou, na sua ausência, até o início da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Santiago. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, e ouvido do plenário, 1 minuto de silêncio em decorrência do falecimento da irmã do nosso companheiro, vereador Éder Mota, a senhora Joelma Aparecida Mota. Que Deus o tenha em bom lugar. Questão de ordem, vereador Anísio. Solicito também, por gentileza, 1 minuto de silêncio em decorrência do falecimento da senhora Leila Santos. Ela vinha, Leila Santos, uma luta intensa contra o câncer, infelizmente veio a falecer no último dia 4.
Pela ordem, vereador Éder Mota. Queria que fosse acrescentado um minuto de silêncio. Foi uma semana de muitas percas, né? Perdemos a nossa irmã. Também, posteriormente, perdemos um grande amigo que me ensinou muito quando eu morava na cidade de Quatá, que é o senhor Natanael. Ele é pai do presidente da Câmara, é pai do senhor Elton Mazzi, que é presidente da Câmara Municipal de Quatá. E, agora há pouco, quando nós estávamos a caminho, também a sobrinha da senhora Denise, eu preciso pegar o nome que eu fiquei sabendo agora, que acabou de vir a óbito, é uma irmã da nossa igreja, amiga da família, e pedir para que Deus assim conforte os corações. Pela ordem, vereador Divaldo Lucabel. Senhor presidente, eu também gostaria de pedir, solicitar um minuto de silêncio em memória de Antônio Marcos de Oliveira, um funcionário da usina São Luís, que ficamos sabendo há instantes, ele não foi trabalhar 2 dias, e ficamos sabendo agora que a família encontrou sem vida na casa. Infelizmente, um funcionário exemplar, um cidadão maravilhoso, socorrista da usina São Luís. Isso aconteceu há instantes, senhor presidente. Muito obrigado. Também lembrando das amigas e colegas de profissão, ex-agente comunitária Cristina, funcionária de Itamaraty, uma perda grande, como solicitado por todos os vereadores, declaro um minuto de silêncio. Que Deus possa confortar todos os familiares da Joelma, da Leila, do senhor Natanael, do senhor Antônio e da Tássia Pedroso, e como falado anteriormente, da Cristina, ex-agente comunitária, nesse momento tão difícil. Coloco em votação a ata da 9ª sessão ordinária de 2020. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos resumos dos ofícios recebidos, inclusive das respostas a requerimentos. Expediente de terceiros, correspondências recebidas após a última sessão. Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos números 566 de 2020 do vereador Abel Fiel, 275, 535 e 572 de 2020 do vereador Alexandre Zóio. Requerimentos números 215, 254, 324, 329, 335, 393, 411, 413, 414, 416, 418, 420, 421, 497, 499, 501, 502, 506, 507, 508, 511, 551, 554, 555, 558, 560, 561, 570 e 571 de 2020 do vereador Anísio Felicetti. Requerimento 402 de 2020 do vereador Cido do Sindicato. Requerimentos números 389, 463, 469, 474, 475, 526, 528, 574, 575, 576 e 609 de 2020 do vereador Carlinhos do Sindicato.
455.544 de 2020, do vereador Cícero Investigador. 107, 110, 126, 165, 216, 218, 375, 376, 377, 380, 383, 493, 538 e 550 de 2020, do vereador Vadim. 438 e 453 de 2020, do vereador Flávio Ambrosini. 537 e 603 de 2020, do vereador Sargento Sérgio. 295, 303, 305, 348, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 426, 436, 447, 517, 540 e 588 de 2020, da vereadora Raquel Espada. 584 de 2020, do vereador Salim Matar. 531, 564, 579 e 616 de 2020, do vereador Santiago de Lucas. Ofício 237 de 2020, da Caixa Econômica Federal, notificando liberação de recursos financeiros em 31/3 de 2020, no valor de R$ 1.435.839,50. Senhor presidente, ofício de terceiros lidos. Os ofícios e respostas que foram lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores e assessores na Secretaria da Casa. Também, após os despachos regimentais e processamento de praxe, estarão disponíveis para consulta e impressão no site oficial da Câmara Municipal e simultaneamente em pasta compartilhada no gabinete parlamentar de cada vereador. Comunico, senhores vereadores, que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de Lei número 17 de 2020, de autoria da vereadora Raquel Borges Espada, que criou o Dia Municipal de Enfrentamento à Fibromialgia e dá outras providências. Projeto de Lei 18 de 2020, de iniciativa da vereadora Raquel Borges Espada, que institui a Semana Municipal de Combate às Doenças Sexualmente Transmissíveis no município de Ourinhos e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar número 9 de 2020, de procedência da mesa diretora, que revoga a Lei Complementar número 1074, de 24 de março de 2020, dá outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação aos projetos de leis números 3, 4, 5 e 6 de 2020 e peço por gentileza que verifique a maioria das assinaturas presentes nos pareceres. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 03 de 2020. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, da iniciativa do vereador Alexandre Araújo da UAGE, Alexandre Zóio, que autoriza no âmbito do município de Ourinhos o reconhecimento da visão monocular como deficiência e da outras providências. Não havendo nenhum óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo, recomendando que a matéria seja encaminhada à Comissão de Saúde e Assistência Social para manifestação. Sala das Comissões, 1º de abril de 2020. Caio Lima, relator. Alexandre Zóio, presidente, e Edivaldo Sabel, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 04 de 2020. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, da iniciativa do chefe do Poder Executivo, que institui o Fundo Municipal de Agricultura e dá outras providências. Não havendo nenhum óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo, recomendando que a matéria seja encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento para a realização de pelo menos 2 audiências públicas e manifestação conforme recomendação jurídica. Sala das Comissões, 1º de abril de 2020. Alexandre Zóio, presidente e relator. Caio Lima, vice-presidente. Edivaldo Sabel, membro.
Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 05 de 2020. Senhor presidente, após realizadas as indispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que institui a política de educação ambiental no município de Ourinhos e da outras providências. Não havendo nem óbice como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável o meu parecer, salvo o melhor juízo, recomendando que a matéria seja encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente para a realização de pelo menos 2 audiências públicas e manifestação, conforme recomendação jurídica. Sala das Comissões, 1º de abril de 2020. Alexandre Zóia, presidente e relator. Caio Lima, vice-presidente. Edivaldo Sabel, membro. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 06 de 2020. Senhor presidente, após realizadas as dispensáveis análises a respeito da matéria supra, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e da outras providências. Não havendo nem óbice, como relator pela Comissão de Justiça e Redação, concluí nada a ter a opor quanto ao que me foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo, recomendando que a matéria seja encaminhada às Comissões de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente e de Saúde e Assistência Social, para que atuem em conjunto na realização de pelo menos 2 audiências públicas e emissão de pareceres, bem como a Comissão de Finanças e Orçamento para manifestação, conforme recomendação jurídica. Sala das Comissões, 1º de abril de 2020. Alexandre Zóia, presidente e relator. Caio Lima, vice-presidente. Edivaldo Sabel, membro. Senhor presidente, pareceres lidos. Os projetos cujos pareceres favoráveis acabam de ser lidos serão encaminhados às demais comissões competentes. Neste momento, faremos a apresentação das matérias relativas a esta sessão ordinária, nos termos preconizados pelo regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda à apresentação dos requerimentos. Pela ordem, vereador Santiago. Preciso de Vossa Excelência, ouvido do plenário, a retirada do requerimento 780/2020, para que eu possa melhorá-lo ele para a próxima sessão. Solicito ao primeiro secretário, então não considere esse requerimento, até porque o autor do mesmo solicitou a retirada, e peço à secretaria que tome providência. Requerimentos de número 736 a 783 de 2020. Requerimentos do vereador Abel Fiel, 738, 739, 743 e 764 de 2020. Requerimento do vereador Alexandre Zóia, 779 de 2020. Requerimentos do vereador Anísio Felicetti, 737, 749, 753, 756 e dos números 758 a 763 de 2020. Requerimentos do vereador Cido Sindicato, 745 a 747 e 783 de 2020. Requerimento do vereador Caio Lima, 752 de 2020. Requerimentos do vereador Carlinhos Sindicato, dos números 765 a 770 de 2020. Requerimentos do vereador Cícero Investigador, 741, 742 e 744 de 2020. Requerimentos do vereador Éder Mota, 781 e 782 de 2020. Requerimentos do vereador Vadinho, dos números 771 a 778 de 2020. Requerimentos do vereador Flávio Ambrosim, 750 e 751 de 2020. Requerimentos do vereador Sargento Sérgio, 754, 755 e 757 de 2020. Requerimentos da vereadora Raquel Espada, 736 e dos números 740 e 748 de 2020. Senhor presidente, todos os requerimentos foram apresentados. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à apresentação das indicações desta sessão. Questão de ordem, vereador Cícero Investigador. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a retirada da indicação 493/2020. Eu vou providenciar mais fotos a respeito desse assunto, senhor presidente. Eu apresento essa indicação na próxima sessão, por gentileza. Peço, por gentileza, então, que o primeiro secretário proceda à leitura da indicação 493/2020, conforme solicitado pelo vereador, e a Secretaria da Casa tome providência e que, então, proceda à leitura, por gentileza.
Indicações de número 466 a 499 de 2020. Indicação do vereador Abel Fiel, 474 de 2020. Indicações do vereador Anísio Felicete, dos números 466 a 469, 475, 476 e dos números 483 a 491 de 2020. Indicações do vereador Cido Sindicato, 496, 497, 499 de 2020. Indicação do vereador Caio Lima, 471 de 2020. Indicações do vereador Cícero Investigador, 470, 472, 473, dos números 477 a 481, 492, 494 e 495 de 2020. Indicação do vereador Flávio Ambrosim, 498 de 2020. E a indicação do vereador Sargento Sérgio, 482 de 2020. Senhor presidente, todas as indicações foram apresentadas. As indicações que acabam de ser apresentadas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das moções. Moções. Moção do vereador Anísio Felicete, 115 de 2020, de pesar pelo falecimento de Luiz Bertoldo. Moção do vereador Cícero Investigador, 116 de 2020, de pesar pelo falecimento da senhora Maria Idal da Cunha. Moção da vereadora Raquel Espada, 117 de 2020, de repúdio pelo ocorrido com a enfermeira Patrícia Graciele Cardoso, na UPA, Dr. Hélio Migliari Filho. Moção do vereador Cícero Investigador, 118 de 2020, de congratulações ao senhor Márcio Antônio da Silva, proprietário da panificadora RVM, por ter completado 19 anos no comércio oriense. Moção do vereador Edivaldo Lúcio Abel, 119 de 2020, de congratulações à usina São Luís, à Unifil e à Nova Alcântara pela excelente parceria que resultou na doação de álcool gel 70 ao município de Ourinhos e região, em especial às entidades, unidades de saúde e pontos de atendimento à população durante o período da pandemia Covid-19. Moções do vereador Santiago de Lucas, 120 de 2020, de congratulações à renovadora de cabine Cipriano pelos relevantes serviços prestados em nosso município. 121 de 2020, de congratulações ao cabo PM Fábio Aparecido da Silva pelo excepcional trabalho que vem realizando há 19 anos na corporação da Polícia Militar do Estado. 122 de 2020, de congratulações ao servidor público municipal Maximino Jesus Max pelos 39 anos de excelentes serviços prestados com extrema dedicação e amor no cargo de eletricista junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções de congratulações e de repúdio lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto as de pesar encontram-se aprovadas na forma regimental. Apresentadas as matérias, coloco em discussão o requerimento número 736 de 2020. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edivaldo Lúcio Abel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salve algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Atendendo, então, a questão de ordem do vereador Edivaldo Lúcio Abel, coloco em deliberação do plenário o pedido requerendo que a discussão e a votação dos requerimentos e das moções seja feita de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se a matéria ser destacada para a discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos números
736 a 783 de 2020 e as moções números 117 a 122 de 2020. Está em discussão. Com a palavra. Com a palavra, vereador Flávio Luiz Ambrosim. Senhor presidente, serei breve. Peço permissão para usar a palavra do assento. Permitido. Tem dois requerimentos, excelência, de minha autoria. O requerimento 750/2020 requer informações sobre a possibilidade de se lavar com água clorificada as ruas e calçadas em torno do lar Santa Teresa Jornetti. Excelência, essa situação da pandemia de coronavírus, nós entendemos que o lar é uma situação que tem que ter todo cuidado. E a Prefeitura Municipal vem fazendo isso em vários locais. Peguei uma postagem aqui da Prefeitura Municipal, todos contra o coronavírus. Prefeitura de Ourinhos continua lavando com água clorificada as ruas, calçado em torno do UPA, SAMU, Santa Casa, Hospital da Unimed, rodoviária, terminal circular, delegacias, supermercados, para proteção e prevenção de contato e contágio do possível vírus. Eu acho que faltou aqui, excelência, o asilo, Lar Santa Teresa Jornetti. Quantos idosos residem lá? Moram no asilo? É uma grande quantidade. E eles é o público mais vulnerável, são as principais vítimas do coronavírus. Então, eu acho que toda a prevenção ali ainda é pouco. Mas como estão fazendo essa situação, não está fazendo lá e é necessário, apresentei esse requerimento e espero que o poder público enxergue essa situação com extrema necessidade e já faça essa ação o mais breve possível, excelência. Outro requerimento é o requerimento 751. Requer informações sobre quais medidas estão sendo adotadas para evitar a contaminação de pessoas em situação de rua pelo novo coronavírus. Semana passada saiu uma matéria no site Passando a Régua de várias situações dos moradores de rua, que o Centro Pop reduziu o horário de atendimento. E em vários locais a gente está vendo servindo de pouso a esses moradores. Aqui foi citado o antigo Liverpool, próximo da linha, na Antônio Prado. Eu estive lá essa semana próxima passada, mais precisamente no sábado, tirei algumas fotos. Ali em um prédio, na entrada do prédio, tem 8 moradores. 8 moradores dormindo praticamente tudo junto. E qual é a ação de prevenção para essas pessoas? O que a Prefeitura está fazendo? Tem que fazer algo, excelência. Antes que eles se contaminem e, através deles, contaminem as demais pessoas também. Eles estão morando na rua. A quarentena protege as pessoas na casa. E quem não tem casa? Quem está na rua? Então, excelência, o requerimento aqui está cobrando algumas situações, até mesmo de fornecer álcool gel a esses moradores. Máscaras, para evitar esse contágio. Eu espero que a Prefeitura entenda esses dois requerimentos, veja a necessidade e atenda o mais breve possível. Era isso, excelência. Com a palavra, vereador Caio Lima. Peço permissão de fazer uso da palavra do assento. Permitido. Prometo, senhor presidente, nobres pares, todos os telespectadores da TV Câmara, aqueles que nos acompanham também pela internet, quero trazer aqui o requerimento 752 de 2020, que nós estamos apresentando na presente sessão, que requer informações, e aqui colocamos algumas secretarias para que trabalhem em conjunto: Secretaria da Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde, também a Secretaria Municipal de Segurança Pública
E é claro, falando de todas essas secretarias, atribuindo a solicitação ao Executivo, ao Poder Público, ou seja, à Prefeitura Municipal, sobre a possibilidade de se disponibilizar um local com estrutura necessária para que nesse tempo de pandemia os moradores em situação de rua e de vulnerabilidade possam ser bem acolhidos. Senhor presidente, trago essa discussão nessa noite, contudo, tenho trabalhado esse assunto já há cerca de 2 semanas. Conversando com alguns servidores que trabalham na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Saúde, que, diga de passagem, estão muito preocupados com os moradores de rua, com os moradores em situação de vulnerabilidade, pensávamos juntos sobre qual meio poderia existir para acolher essas pessoas e tirar, obviamente, essas pessoas da rua, principalmente nesse tempo de pandemia do Covid-19, do coronavírus. Essas pessoas que estão à margem da sociedade, muitos morando em praças, esquinas, em ruas, dormindo nas calçadas, e precisa existir um cuidado necessário para com esses moradores. Desde 2 semanas, então, conversávamos sobre possibilidades, entramos em contato, inclusive, com a Igreja Católica, sobre a possibilidade de acolher esses moradores, principalmente que se encontrasse um local próximo ao Centro Pop de Ourinhos, visto que lá já é feito um atendimento para esses moradores. Contudo, infelizmente, até semana passada, nós não havíamos encontrado ainda uma solução para essa situação. Nessa semana, mais precisamente no final da semana passada, no começo dessa semana, hoje segunda-feira, as secretarias da Prefeitura, visto também já a nossa reivindicação e conversa com as secretarias, já se encontrou um meio para realizar uma ação efetiva e dar mais segurança para todos os moradores de rua. Está sendo disponibilizado e hoje começou a já se adequar um local na FAP. Hoje já começou, inclusive, a limpar, a lavar lá o salão da FAP, o salão conhecido como o Salão do Yakisoba, na FAP, que acontece durante a feira agropecuária. Então já está lavando aquele local, né? Nós procuramos outros locais, né? Infelizmente até o presente momento não tínhamos encontrado nenhum, então por isso lá foi uma alternativa possível e viável para acolher os moradores em situação de rua. Então aqui já existe um empenho das secretarias aqui já mencionadas. Hoje estive falando inclusive com a secretária de Saúde, Cássia Palhas, em estar disponibilizando servidores da Secretaria da Saúde para acompanhar esses moradores que vão estar sendo acolhidos lá nesse local, na FAP também, com os cuidados necessários, né, para a saúde também, medindo a pressão e também a temperatura dos moradores que lá estiverem, e também a Prefeitura, hoje em conversa com o gabinete, já está preparando a logística, visto que a alimentação não será servida nesse local. Esse local aqui mencionado, na FAP, será para o acolhimento e pouso desses moradores de rua em situação de vulnerabilidade. A refeição desses moradores será feita no Centro Pop. O Centro Pop hoje, diga de passagem, se tornou referência, acolhe já um número grande de moradores, contudo o espaço físico lá é limitado, com quartos, com camas, por isso não é possível acolher a todos. E também sobre a questão da aglomeração de várias pessoas no mesmo lugar. Então já está sendo feita uma organização, um planejamento para dentro do Centro Pop ter um local reservado só para esses moradores se alimentarem. Então essa logística já está sendo feita, separando, demarcando o ambiente lá do Centro Pop, para que não exista também aglomeração desses moradores. Será feito então um translado diário, até mais de uma vez por dia, dos moradores que moram, que vão... Questão de ordem, vereador Santiago. Senhor presidente, eu peço a palavra na sequência e passo meu tempo, vereador Caio, conclua o seu... Peço então, por gentileza, que acrescente 5 minutos cedidos pelo vereador Santiago ao vereador Caio Lima. Agradeço ao nobre vereador Santiago pela disponibilidade do tempo para que a gente possa concluir aqui o raciocínio. Disse que é muito importante
para essas pessoas que moram na rua, essas pessoas marginalizadas, em situação de vulnerabilidade, com certeza precisam de uma atenção especial, principalmente nesse tempo de pandemia, de enfrentamento ao Covid-19, ao coronavírus. Só para concluir, então, hoje conversando com o gabinete, está sendo feita essa logística para estar levando esses munícipes que vão estar na FAP, sendo acolhidos, para levá-los ao Centro Pop e lá fazerem as suas refeições. Então, existe aqui, não é, uma força-tarefa de todas essas secretarias, aqui do gabinete. Quero agradecer ao secretário Esquilo pelo empenho em nos ajudar, a secretária Cássia, secretária da Saúde, secretário Felipe, secretário da Assistência Social e todos que estão nos ajudando para que nós possamos dar um atendimento digno a todas essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade e que estão morando nas ruas. Nós sabemos que lutamos contra o inimigo invisível e que principalmente essas pessoas que moram na rua, que estão à mercê, muitas vezes precisam de um olhar, de uma atenção, de um cuidado especial. Então eu fico muito feliz há 2 semanas já está trabalhando esse assunto e buscando soluções junto aqui, diversas secretarias e pessoas da administração pública, estarmos encontrando aqui um caminho para trazer, pelo menos de forma provisória, um serviço mais digno, né, uma qualidade melhor para essas pessoas que até então moram na rua. Vão ser acolhidas, acompanhadas, volto a dizer, Secretaria da Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria também de Segurança Pública, vão estar trabalhando em conjunto para bem acolher esses moradores que vão ser acolhidos num salão lá na FAP. Era isso, muito obrigado. Continua a discussão, com a palavra, vereador Sargento Sérgio. Permissão a falar do assento, Permitido. presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, demais vereadores, pessoas que nos assistem nesta segunda-feira em seus lares, pela internet, Facebook. Presidente, queria estar trazendo aqui a discussão esse requerimento 747/2020, pautado para hoje, de autoria do nobre vereador Cido do Sindicato, onde se reitera a instalação de ecopontos no município de Ourinhos. Certo que já entramos pelo 4º e último ano da atual gestão, onde reconhecemos, sem dúvida, os grandes avanços que Ourinhos teve no período. Porém, dizer, presidente, que o projeto Ecopontos em nada avançou até esse momento, presidente. Esse projeto pretende resolver o problema do descarte irregular de entulhos nos arredores da cidade. Vemos nos 4 cantos da cidade de Ourinhos, aqui na área urbana, o descarte de entulhos como resto de construção, móveis, sofás velhos, TVs também descartadas, galhadas. Eu trouxe algumas fotos, presidente. Pediria a TV Câmara que as mostrasse, por favor. Esse é próximo ali do Jardim Dourado, atrás da FAP. Olha a situação que encontramos ali. Isso é próximo da área urbana, né? Queria que segurasse essa foto aí, por favor. Isso nós encontramos na cidade toda, presidente, inclusive em meio às plantações, canaviais, beira de córregos. Pode tirar. Obrigado. Então, pessoas descompromissadas, presidente, com o meio ambiente, descartam seus entulhos e continuarão em deixá-los pela falta de um local apropriado. A alternativa que temos aí do aluguel de caçambas se torna inviáveis pelo custo, R$200, onde, dependendo de pequenas quantidades de entulho, as pessoas
acabam jogando esse material em qualquer canto, né? E se transforma no que nós mostramos aí. Mesmo com o projeto Ecopontos, presidente, quando implantado, o problema não será resolvido. É um projeto que prevê a reciclagem prévia, não se misturando os descartes. O necessário, presidente, para a real solução do problema seria a construção de um local de descarte. Por isso que a gente sugere que o projeto Ecopontos seja novamente revisado e que seja modificado, né? Então, como poderia ser? Estamos sugerindo, seriam áreas construídas em, eu digo assim, nos 4 cantos da cidade, seriam locais fechados, né, com telas ou muros, e liberada para pequenos descartes, sem custo aos munícipes. Pode ser também a colocação de caçambas de entulhos nesses locais. Isso seria sob a responsabilidade do município em retirá-la semanalmente. O descarte irregular é um problema recorrente que não terá solução enquanto o poder público não tiver, presidente, vontade em resolvê-la. Justamente através da construção de um local de descarte, ou colocando, como já disse, caçambas para tal finalidade. Para encerrar, presidente, amontoado de entulhos, como vemos e mostramos aí pelos canaviais, pelos cantos da cidade, não é a cara de Ourinhos. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador Éder Mota. Senhor presidente, nobres vereadores, senhor presidente, o motivo de usarmos a palavra nessa noite é para falarmos sobre o requerimento 782/2020. Requer informações sobre a possibilidade de se executar ações para que não parem as realizações das cirurgias eletivas e exames em nossos municípios, visto que a demora desses procedimentos podem prejudicar seriamente a saúde dos munícipes. Senhor presidente, é um tema bastante delicado. O Brasil, o mundo de uma forma geral, foi pego no contrapé, foi pego de surpresa. Eu acredito que nem os países mais desenvolvidos, nem a própria China, aonde se deu início a esta grande avalanche e de lá para cá veio destruindo todo o sistema que engloba a saúde pública, financeira e outras áreas de uma forma geral. Eu acredito que nem eles chegaram a ter uma noção da proporção de o quanto isso iria mudar a vida da nação de uma forma geral, da humanidade, ou melhor dizendo, de uma forma geral. Mas nós também não podemos aqui esquecer que existem outras situações que também é de extrema importância. Como parar as cirurgias eletivas, como parar aqui o atendimento em alguns exames, sendo que existem pessoas que já estão desesperadas, podem não morrer do vírus, mas vai morrer devido à consequência de uma doença que já vem vindo se agravando por falta de uma cirurgia. Eu atendi um caso, por exemplo, a semana passada, 2 semanas atrás, que era uma cirurgia simples, uma retirada de catéter. Vossa Excelência sabe o procedimento, que não é um procedimento muito grande. E foi rejeitada por conta dessa situação do coronavírus. Pois bem, a pessoa aguentou mais 1 semana, trancou o canal da urina, não conseguia mais urinar, e aí tem que pagar a cirurgia. Como é que quando se paga se dá jeito? Então eu estou aqui, senhor presidente, nessa noite, apresentando este requerimento e pedir que, por favor, que isso não se repita, não aconteça mais. Nós sabemos a seriedade que é este Covid-19,
Nós sabemos a seriedade deste vírus que está aí tomando conta de uma forma geral, mas eu acho que nós temos que saber lidar com a situação. Nós não podemos aqui esquecer todos os outros problemas nossos e focar somente nesse Covid-19. É impossível isso. Então eu quero pedir aqui para que, se possível, haja então uma reunião entre a Secretaria de Saúde, entre a Santa Casa, os médicos, para que a gente consiga solucionar o problema de muitos que estão aí aguardando essa cirurgia. Então eu me preocupo muito, senhor presidente, vou levar isso aqui muito a sério, até porque a maior parte, 90% das emendas que este vereador consegue para o município é aplicada na saúde. Então eu acho que eu tenho direito de cobrar, eu tenho direito de falar, e eu aqui, senhor presidente, não quero chegar semana que vem aqui, nesta sessão, e trazer aqui assuntos de pessoas que precisam de uma cirurgia de urgência e não ser operada por conta do coronavírus. Agora, eu entendo, lógico, eu não sou médico, eu não tenho base técnica, mas eu acredito que Vossa Excelência tem uma boa noção. Lá atrás, quando eu fui cobrar acerca de alguma cirurgia, eu acho que naquele momento não era o momento de se parar ainda. Até porque os primeiros casos, senhoras e senhores, estão começando a aparecer agora no nosso município. Então por que não se continuou lá atrás e desse uma parada agora, essas 2 semanas agora? Já parou 2 semanas, vai parar mais 2, mas quanto tempo vai parar? E nós estamos falando de vidas também. Pode não morrer do Covid-19, mas vai morrer então porque precisa de uma cirurgia e não vai passar pela cirurgia porque precisa de isolamento. Então assim, eu acho que é uma situação que nós devemos rever com muita cautela, e eu estou com uma expectativa muito grande de que segunda-feira eu vou voltar aqui e agradecer por esse requerimento ter tido uma atenção especial. Senhor presidente, era essa a minha fala nesta noite, numa expectativa, volto a falar, numa expectativa muito grande, que a semana que vem nós possamos voltar aqui e dizer, olha, as cirurgias vão continuar, não vão parar, porque tem pessoas aí gemendo numa hora como essa, e nós precisamos sensibilizar também com essas pessoas. Meu muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cid Sindicato, havia solicitado antes. Senhor presidente, senhores vereadores, meu cordial boa noite a todos. Senhor presidente, peço permissão para falar do assento. Permitido. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer aqui o apoio do nosso colega aqui, Sargento Sérgio, em relação ao requerimento 747. Esse requerimento, ele trata aqui de um assunto que já foi debatido, inclusive pelo colega aqui na casa, já trouxe muitas vezes esse assunto à baila aqui, que é a questão dos ecopontos em Ourinhos, que se discute já há pelo menos 2 anos, e até agora nós não temos uma solução para o descarte, não só de entulhos, como a gente tem observado, principalmente ali na Avenida Matilde Abujanra, que é logo ali, está localizada atrás ali do recinto Olavo Ferreira, FAP, e passando por lá esta semana, a gente percebe que ali virou um verdadeiro lixão, além dos lixos, né, que é jogado lá nos canaviais e em outras regiões de Ourinhos. Então a gente pede essa construção, essa implantação de ecopontos em algumas regiões de Ourinhos, para que as pessoas possam descartar entulho. Até nós temos aqui nessa casa, foi constituída já há algum tempo, sempre nós temos aqui prorrogado o prazo, inclusive, da Comissão de Assuntos Relevantes, que trata desses temas, do descarte, por exemplo, de entulho. E uma geladeira, por exemplo, onde é que o cidadão hoje pode descartar uma geladeira, por exemplo, um móvel? Não tem um local adequado. Então nós temos debatido, nós temos cobrado, nós temos reiterado esses requerimentos e não temos uma solução. Nós temos uma lei, inclusive, de um colega aqui nessa casa, do vereador Abel Fiel, que inclusive existe lá um disque denúncia para quem for flagrado descartando lixo, descartando entulho. Mas, gente, nós temos uma lei que pune,
mas nós não temos um local adequado para esses descartes. Então é necessário que nós tenhamos uma resposta, eu diria que muito breve, em relação a essas indagações, a esse debate que é feito nessa casa. Porque simplesmente o cidadão não tem onde descartar. Para dar um exemplo simples aqui. Uma geladeira, por exemplo, onde se descarta? Lá no Eternos, antigo Eternos, que hoje se descarta lá, por exemplo, as galhadas, não é suficiente. Nós temos que ter a construção do ecoponto. Inclusive, já foi falado, nós já votamos, inclusive, um projeto de lei nesta casa, quando se constituiu a CASO, que seria a solução para o descarte de entulho, principalmente da construção. Descarte sólido de entulho, resíduo sólido. E nós percebemos que não é, porque existe um custo elevado que a sociedade já não consegue pagar mais. É tantos impostos que seria a caçamba que se aumentou o custo, essa empresa que cobra para que seja feito o descarte lá. Então nós temos que trabalhar uma solução onde se crie esses ecopontos e facilite a vida do cidadão. Aí, inclusive, nós somos favoráveis a todos aqueles que colocam entulho em suas caminhonetes, em seus carros, às vezes que são flagrados lá, descartando entulho, que leve ao local certo. Aí sim, a punição teria que ser dobrada para essas pessoas que não têm consciência ambiental e pratica esse, eu diria, esse dolo, esses pecados de acabar poluindo o meio ambiente e descartando, inclusive, lixos em áreas inadequadas. Então, a gente pede que a secretaria responsável nos dê uma resposta e trabalhe numa solução para que todo mundo tenha o seu local adequado para fazer esses descartes. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Anísio Felicetti. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores e a todos que nos acompanham nesse momento, meus cumprimentos. Senhor presidente, falo nesse momento na tribuna. Primeiramente, peço permissão para fazer uso da palavra do assento. Permitido. Dei destaque em dois requerimentos que tratam do mesmo assunto, 737 e 749, que trata respectivamente a respeito da dengue. É notório, senhor presidente, já foi falado nessa casa hoje, realmente o assunto do coronavírus é muito sério, requer todo o cuidado, e a administração municipal, secretária Cássia, toda a sua equipe de saúde, estão se desdobrando, trabalhando incansavelmente para criar situações favoráveis no combate, no tratamento da questão do coronavírus. Mas nós não podemos deixar, senhor presidente, de nos preocupar na questão da dengue. É do nosso conhecimento que tem aumentado muitos os casos de dengue em nossa cidade. E a gente está solicitando aqui, através do requerimento 749, estudo sobre a possibilidade de se realizar uma ampla divulgação mediante o uso de carros de som, panfletagem, uma vez que a gente percebe que se fala muito do coronavírus, é necessário, como eu já disse, mas está deixando um pouco aquém a divulgação no combate à questão da dengue. É uma questão séria, uma questão de saúde pública séria, e muitos casos vêm aumentando. E por que a gente pede essa divulgação? Porque, falando com o Robert, diretor do setor de endemias, 90% dos casos, dos focos encontrados, estão dentro dos quintais de residências habitadas. 10% dos casos dos focos encontrados estão em entulhos, como já foi dito aqui, agora há pouco pelos nobres colegas que me antecedeu, entulhos atirado também por munícipes em locais inadequados. Então, senhor presidente, eu acho que tem que se fazer um trabalho paralelo, não podemos esquecer dessa questão da dengue, muitos casos vêm surgindo, nós estamos no período de ciclo, de outubro até junho, esses casos podem ainda se proliferar,
Então, eu acho que é fundamental, uma vez que através do coronavírus, dessa quarentena, os familiares encontram mais nas suas residências. Então, é fundamental essa conscientização que o combate da dengue depende de cada um de nós. Eu tenho conversado com o Robert, a sua equipe está 100% atuante, 100% nas ruas, trabalhando com seus equipamentos adequados no combate ao coronavírus. Eles têm encontrado dificuldade para adentrar residências. Há pessoas, famílias que têm medo do contágio do coronavírus e, por isso, não aceitam os agentes no combate a endemias que adentram os quintais das suas residências para fazer o seu trabalho. Então, eu acho que é muito importante fazer essa conscientização. Já aproveita, fala-se do coronavírus, mas também fala da necessidade de nós nos conscientizarmos, de estarmos vigilantes, cuidando dos nossos quintais, porque o combate à dengue depende de cada um de nós. O setor público vem fazendo a sua parte, os agentes de endemias vêm trabalhando incansavelmente. Hoje nós sabemos que o contingente com a equipe da prefeitura diminuiu muito pelo o pessoal que tem os riscos de contrair o coronavírus, as pessoas mais idosas. Então, enfim, o trabalho, o mutirão, por exemplo, de limpeza, no momento encontra-se prejudicado, não vem acontecendo a contento como se esperava. Então, depende do quê? Depende de cada um de nós, de cada munícipe, a necessidade realmente de se conscientizar e cada um de nós fazermos a nossa parte. A equipe de combate a endemias tem tido dificuldade também, senhor presidente, na aquisição do veneno Cielo, para poder fazer aplicação nas residências. Esse veneno ele é fornecido pelo Ministério da Saúde ao Estado, o Estado fornece ao município. E o Robert, por exemplo, ele tem incansavelmente solicitado, pedido, implorado a aquisição desse veneno, que muitas das vezes fica com o seu estoque desabastecido. Questão de ordem, vereador Carlinhos, do sindicato. Eu peço a palavra e passo para o vereador Anísio conclua a sua fala. Peço que acrescente 5 minutos do tempo cedido pelo vereador Carlinhos, sindicato, ao tempo do vereador Anísio Felicete. Obrigado, nobre vereador Carlinhos, sindicato, por ceder esse tempo. Já estou concluindo, senhor presidente. Mas, enfim, a gente sabe, como eu já disse, o setor público, a equipe de vigilância no combate às endemias vem fazendo o seu trabalho, mas o momento é crítico e precisa desse apoio, dessa divulgação, dessa conscientização, sabendo-se que se cada um de nós fizermos a nossa parte, nós vamos vencer esse mosquito da dengue que vem causando realmente muito transtorno à nossa população. Eu quero aqui, senhor presidente, enaltecer a equipe de vigilância à saúde. Não posso deixar de mencionar aqui a nossa secretária de saúde pelo seu incansável trabalho na questão da dengue, do coronavírus. Também a Célia de Fátima Exposto, gerente de vigilância à saúde, o Rópio, diretor de vigilância à saúde, o Flávio da Palma, chefe do núcleo. E toda a equipe, todos os agentes que vêm trabalhando, eles estão equipados, as famílias não precisam se preocupar, não precisam ter medo da questão do coronavírus, de se contaminar, de contrair o coronavírus, porque todos os agentes estão totalmente equipados, com máscaras, com luvas, constantemente com álcool gel, realmente estão assim bastante prevenidos, estão com os equipamentos necessários. Eles não vão adentrar as residências, eles não vão estar cumprimentando as pessoas com cumprimento tal, apenas fazendo as visitas nos quintais, tomando as devidas preocupações para que a gente possa vencer essa questão da dengue também. Então, senhor presidente, é uma preocupação desse vereador, tendo conhecimento dos casos de dengue que vem aumentando. Então, paralelamente, tem que se falar, tem que se trabalhar a questão do coronavírus, mas não podemos deixar de trabalhar, de conscientizar, de fazer o que tem que ser feito para combater também o mosquito da dengue. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Raquel Espada. Peço permissão para fazer uso da palavra do assento. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres pares. E boa noite a todo o público que nos assistem
em vossas residências. Presidente, eu quero falar aqui do requerimento, o requerimento 736/20, que requer informações sobre a possibilidade de se efetivar parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e costureiras voluntárias visando a confecção de máscaras. Presidente, esse anteprojeto cria uma ação voluntária de confecção de máscaras de tecido para proteção contra o Covid-19 em Ourinhos. E nós colocamos aqui, como sugestão, fica criada no município de Ourinhos ação voluntária de confecções de máscaras de tecido para proteção contra o Covid-19. A confecção de máscaras de tecido será efetuada por costureiras voluntárias vinculadas ao Fundo Social de Solidariedade. A iniciativa privada poderá participar da ação através de doação de tecidos, linhas, agulhas e mão de obras. As máscaras confeccionadas serão distribuídas gratuitamente à população oriense. O presente projeto de lei objetiva criar no município de Ourinhos essa ação voluntária de máscaras e tecidos. Presidente, com a preocupação com as pessoas mais simples, principalmente com as pessoas do CRAS, né, nós sugerimos aqui que fosse criado essa ação através do Fundo Social, onde a gente sabe que Ourinhos tem um povo muito solidário e nós temos já costureiras, amigas, que já se prontificaram em estar trabalhando nessa ação gratuitamente através do Fundo Social, na criação de modelos de máscaras como essa, né, máscaras de tecido, que são esses modelos aqui. E o que nós queremos falar com isso, presidente? São máscaras de tricoline, são duplas, 100% algodão, dupla face, que devem ser lavadas com água e sabão após 2 horas de uso. Depois seca e passa com ferro quente. E o mais importante, presidente, que serve como complemento na prevenção, não dispensando o uso de água e sabão para a lavagem das mãos e o álcool em gel. Presidente, visando tudo isso, nós fizemos essa ação, esse pedido, esse requerimento, e hoje nós tivemos a alegria de estar conversando com o secretário Felipe, que ficou muito satisfeito com este requerimento, viu que a ação ela é boa, né? E já vai estar fazendo aí essa implantação através do Fundo Social, onde algumas costureiras solidárias estarão confeccionando essas máscaras para os idosos, para a população que não tem condições, às vezes, e muitas vezes não tem acesso nem de estar comprando, né? Hoje a gente sabe que muitas pessoas estão confeccionando e que o valor já não está tão baixo, né? Então a gente deixa aqui esse pedido. Já agradecemos também, queremos pedir para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, que quiserem estar doando tecidos, tricoline, pode estar encaminhando ali no Fundo Social, onde essas costureiras voluntárias estarão fabricando aí essas máscaras para que a nossa população oriense possa ser beneficiada e alcançando aí a sua saúde, né? Se livrando desse vírus. A gente sabe que a máscara não nos protege, mas protege outras pessoas quando nós falamos através da saliva. Então é isso, presidente. A gente deixa aqui esse pedido, já agradecendo, né, o nosso secretário da Assistência Social e contando com a ajuda aí das pessoas que possam estar doando esses tecidos que às vezes a gente tem em casa e pode estar entregando ali no Fundo Social. Então era isso, presidente. Obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Bel Fiel. Senhor presidente, nobres vereadores, as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, a imprensa. Senhor presidente, eu trago um requerimento de número
764 de 2020, aonde eu requero informações sobre a possibilidade de se implantar um programa de entrega em domicílio de medicamentos de uso contínuo para usuários que sejam PCD, né, idosos ou tenham dificuldades de locomoção. Senhor presidente, nós sabemos desta pandemia que assola o planeta e na nossa cidade não é diferente. E nós sabemos, senhor presidente, que todos os pacientes que tomam esses medicamentos controlados, esses medicamentos contínuos, são do grupo de risco. E o que eu estou pedindo nesse requerimento, senhor presidente, é que a secretária da Saúde, como tem sempre sido sensível no atendimento da nossa população, tem se esforçado, eu sei que esse requerimento ela vai nos atender, que é criar uma equipe para entregar essa medicação, esse medicamento para os pacientes, esses medicamentos de uso contínuo, principalmente os idosos, os grupos de risco, porque nós sabemos da dificuldade que no dia a dia os idosos já têm para chegar até o posto, esperar na fila, para pegar o medicamento, às vezes chega o medicamento até em falta, porque é normal isso acontecer. Então é por isso nós vamos poder evitar esse constrangimento se nós criarmos então uma equipe para entregar esse medicamento na casa. Então eu gostaria de pedir para que a Secretaria da Saúde tomasse providência com relação a isso, principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando, que é essa pandemia do coronavírus. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. O requerimento do vereador Abel Fiel, parabéns, vereador, um requerimento de extrema importância nesse momento em que nós estamos atravessando. Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade e reforçar aqui que, pelo amor de Deus, que o governador do estado de São Paulo tivesse a mesma sensibilidade que nem está tendo com o Covid-19 com a questão dos remédios de alto custo. Eu estou aqui com três receitas, vereador Abel Fiel, de medicamentos de alto custo. Um custa R$320 e não tem, porque o Estado não forneceu. Então, assim, fica muito difícil a situação. Eu já tinha criticado o governador aqui há dias atrás, a maneira em que ele veio conduzindo. Acho que alguns vereadores da casa tiveram na reunião lá em Assis, né, na Drades, para poder cobrar isso, e até agora o governador não resolveu o problema dos medicamentos de alto custo do nosso estado. Então, agradeço, Vossa Excelência, de extrema importância o requerimento de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Divaldo Lucabel. Senhor presidente, eu peço permissão a fazer uso da palavra do assento. Obrigado, excelência. Senhor presidente, nós vamos na linha hoje para falar de solidariedade. Nós apresentamos uma moção 119/2020 de congratulações e aplausos à usina São Luís, Unifil e Nova Alcântara, pela excelente parceria prestada ao município de Ourinhos e região na doação de álcool 70 para entidades, unidades de saúde, postos de atendimento à população durante o período desta pandemia. Senhor presidente, senhores vereadores, principalmente pessoas que nos acompanham através da TV Câmara, através da internet, a verdade, senhor presidente, é que o mundo está assustado. O mundo está assombrado. O que nós estamos acompanhando, por exemplo, depois da China e outros países, como França, Espanha, Itália, quem acompanhou ontem, por exemplo, através dos jornais e televisão, o que está acontecendo no Equador, onde estão colocando corpos no meio da rua, o que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela,
que não se tem água nos hospitais e nós estamos aqui assustados. A maior potência mundial, o país mais rico, hoje soma 1.300 óbitos em 24 horas. E nós estamos acompanhando o dia a dia e nós estamos perto do pico no nosso país, que deve ser essa semana e a semana próxima. Então, falar de solidariedade, falar de coisa boa também, nós não podemos deixar para lá de agradecer aqui a Usina São Luís, a família Qualhato, que doou o álcool 70. Agradecer também a Unifil, o Dr. Roque Qualhato, e também o seu reitor, o Murilo. E agradecer também e aplaudir aqui o Rafael Lopes, da Nova Alcântara. Essa parceria, senhor presidente, senhores vereadores, chegaram o álcool 70 em mais de 62 entidades. Nós acompanhamos, nós organizamos a entrega disso, dos frascos de 500 ml, de 250 ml. São Pedro do Turvo, nos postos de saúde, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Casa, Asilo, UPA, Ipauçu, os postos de saúde, Chavante, Santa Casa e postos de saúde, Canitar, postos de saúde, e a cidade de Ourinhos, o asilo, a rede de combate ao câncer, os postos de saúde. Foi entregue no postão para que fosse fornecido frascos de 500 ml a todas as unidades básicas de saúde da nossa cidade. Foram entregues também no UPA, foram entregues também em vários outros setores. Então, eu acho que isso é motivo realmente de mostrar o nosso agradecimento pela sensibilidade dessas empresas que fizeram a primeira etapa, fizeram a segunda etapa e podem fazer também uma terceira etapa. Então, agradecer demais. Também aqui, senhor presidente, eu acompanhei o que foi feito na farmácia universitária da Unifil e agradecer também aqui o professor José Lúcio Pádua, que coordenou. Agradecer os profissionais, não só os professores, os coordenadores, mas também os alunos de farmácia que se colocaram à disposição para fazer esse álcool 70. O que é esse álcool 70? É o álcool da bomba que você acrescenta mais 25% de água tratada. Então, graças a essa união, a região nossa de saúde recebeu o álcool 70. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer e tenho certeza que nós vamos poder contar ainda mais com essas empresas. E a outra colocação, senhor presidente, e o que estão nos pedindo, é para que o senhor prefeito municipal coloque uma viatura, um carro de som, para chamar a atenção da nossa população. Muitas pessoas do nosso município ainda não caiu a ficha. E nós precisamos chamar a atenção para que as pessoas, principalmente nessa semana, usem máscara. Não saiam de casa, evitem aglomerações. Muitas pessoas imaginam, pensam que isso não vai acontecer na nossa cidade. Então, chamar a atenção aqui dessas pessoas que pensam que não vai acontecer, para que elas cuidem da sua família, dos seus idosos, para que elas cuidem principalmente daqueles menos favorecidos. Eu tenho certeza absoluta que essa semana, para o final de semana, nós vamos ter notícias que nós nunca gostaríamos de ter. O que chega para nós, não aqui na cidade de Ourinhos, no nosso país, no mundo, o país nosso é um país tropical e por isso nós esperamos algo mais de bom, mas infelizmente essa semana e a próxima semana será o pico. Então pedir para que as pessoas tomem cuidado, não saiam de casa, usem máscara e evitem aglomeração. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado.
Com fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias para responder às informações solicitadas através de requerimentos. Consulta o primeiro secretário se há orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Não há, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito para o expediente, fim do horário do expediente, pela ordem, vereador Santiago. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência, ouvido do doutor plenário, a supressão do intervalo regimental, tendo em vista outros assuntos que precisamos tratar. Coloca em deliberação do plenário a solicitação do vereador Santiago. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Para cumprir o parágrafo 3º do artigo 118 do Regimento Interno, comunico aos senhores vereadores que o tempo para explicação pessoal está... Antes de encerrar, solicito ao primeiro secretário que faça a minha inscrição. Está encerrado. Solicito ao primeiro secretário que proceda ao chamado dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental para darmos início à ordem do dia. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Ninguém se inscreveu. Abel Diniz Fiel. Presente. Alexandre Florencio Dias. Anísio Aparecido Felicete. Presente. Aparecido Luiz. Presente. Caio César de Almeida Lima. Presente. Carlos Alberto Costa Prado. Presente. Cícero de Aquino. Presente. Éder Júlio Mota. Presente. Edivaldo Lucabel. Presente. Flávio Luiz Ambrosim. Presente. Mário Sérgio Pazianotto. Presente. Raquel Borges Espada. Salim Matar. Presente. Santiago de Lucas Ângelo. Presente. Senhor presidente, 14 vereadores presentes. Coloca em discussão, havendo número legal, estamos na ordem do dia. E de imediato passamos à apreciação do projeto de resolução número 4 de 2020. Coloca em discussão o projeto de resolução número 4 de 2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a transferência de bens insercíveis do Poder Legislativo ao Poder Executivo e autoriza a baixa patrimonial. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Só fazendo uma ratificação aqui, é inservíveis. Servíveis, perdão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Não havendo orador inscrito, porque o mesmo que se inscreveu foi eu, retirei a inscrição. Fim do horário regimental, de acordo com o artigo 120 do Regimento Interno da Casa de Leis, convoco os senhores vereadores para a segunda sessão extraordinária a ser realizada após o encerramento da presente sessão para apreciação do projeto de lei complementar número 9 de 2020. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada dia 13 de abril, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.